Ele dedicou 28 anos ao casamento, até descobrir que a parceira mantinha um caso com o chefe. No mesmo fim de semana, um golpe do destino, 12 milhões na loteria. Esta não é uma história de vingança, é de recomeço, perdão e paz. De que cidade você me assiste? Comenta aí pra eu saber. E se você curte histórias de vida reais e emocionantes, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha com alguém que precisa ouvir essa virada. Meu nome é Roberto, tenho 58 anos e trabalho há mais de 30 anos como contador em uma empresa de médio porte aqui em São Paulo. Sempre fui um homem simples, daqueles que acordam cedo, tomam café sem açúcar e vão trabalhar de ônibus para economizar gasolina. Minha vida nunca foi de luxos, mas também nunca faltou nada em casa. Casei com Helena há 28 anos, quando ela tinha apenas 22 e eu, 30. Foi amor à primeira vista no clube onde nos conhecemos em um baile de carnaval. Helena sempre foi uma mulher bonita, daquelas que chamam atenção quando entram em algum lugar. Cabelos castanhos longos, olhos verdes e um sorriso que me conquistou no primeiro instante. Eu, por outro lado, sempre fui mais discreto. Magro, de óculos, com aquele jeito quieto de quem prefere os números às palavras. Mas ela dizia que foi justamente isso que a atraiu. Minha estabilidade, minha calma, minha confiabilidade. Os primeiros anos de casamento foram maravilhosos. Tivemos 2 filhos, Carolina, que hoje tem 26 anos e trabalha como professora no interior, e Bruno, de 23, que está terminando engenharia na Federal. Criamos nossos filhos com muito amor, mesmo sem poder dar viagens para Disney ou roupas de marca. Mas eles nunca reclamaram. Sempre fomos uma família unida, ou pelo menos era isso que eu acreditava. Há cerca de 3 anos, Helena começou a trabalhar como secretária executiva na mesma empresa onde atuo. Ela ficou desempregada depois que a loja de roupas onde trabalhava fechou, e eu usei meus contatos para conseguir uma vaga para ela. Na época, pensei que seria ótimo trabalharmos juntos, até economizaríamos com transporte. Como eu estava enganado. O chefe dela, ou melhor, nosso chefe, era Marcelo Tavares, um homem de 50 e poucos anos, divorciado, dono de um carro importado e daquele tipo que vive exibindo o relógio de luxo no pulso. Sempre achei ele um sujeito arrogante, mas nunca imaginei que ele pudesse fazer o que fez. Ou melhor, nunca imaginei que Helena pudesse fazer o que fez. Tudo começou a mudar sutilmente. Helena passou a se arrumar mais para ir trabalhar. Comprou roupas novas, começou a usar maquiagem mais elaborada, mudou o perfume. Quando eu perguntava, ela dizia que era para se sentir bem no ambiente profissional, que precisava causar boa impressão. Eu, ingênuo, achava bonito ela cuidar de si mesma. Depois vieram os atrasos. Reuniões que se estendiam, relatórios urgentes que precisavam ser finalizados depois do expediente, jantares de negócios dos quais eu nunca era convidado, mesmo sendo contador da empresa. Helena sempre tinha uma explicação na ponta da língua, e eu sempre acreditava. Afinal, confiança era a base do nosso casamento, ou assim eu pensava. As coisas ficaram ainda mais estranhas quando Helena começou a mexer no celular de forma escondida. Ela que sempre deixava o telefone por aí, de repente passou a levar para o banheiro, a desligar a tela quando eu me aproximava, a rir sozinha olhando mensagens. Quando eu perguntava, ela dizia que eram bobagens de um grupo de amigas. Meu coração começou a suspeitar, mas minha cabeça se recusava a acreditar. Foi em uma terça-feira de março que tudo começou a desmoronar. Eu estava no meu canto, organizando planilhas como sempre faço, quando Sueli, a faxineira da empresa que trabalha conosco há mais de 15 anos, se aproximou com aquela cara de quem tem algo importante para dizer. Ela é uma senhora de 65 anos, de confiança, daquelas pessoas do bem que existem no mundo. Seu Roberto, ela disse em voz baixa, olhando para os lados, eu não queria me meter, mas o senhor sempre foi bom comigo, me ajudou quando meu marido ficou doente. Preciso te contar uma coisa, mas promete que não vai dizer que fui eu. Meu coração disparou. Pode falar, Sueli. O que aconteceu? Ela respirou fundo. É sobre a dona Helena e o doutor Marcelo. Seu Roberto, eu vi os dois se beijando no escritório dele depois que todo mundo foi embora. Já faz umas 3 semanas que eu percebo. Eles acham que não tem ninguém, mas eu fico limpando até tarde. Me desculpa ter que te contar isso. Senti como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. Minha visão ficou turva, meu estômago revirou. 28 anos de casamento,
2 décadas e meia de companheirismo, de dividir sonhos, de construir uma família, tudo ruindo com uma única frase. Tem certeza, Sueli? Perguntei, ainda esperando que fosse um mal-entendido. Ela colocou a mão no meu ombro. Tenho sim, meu filho. Me dói te ver assim, mas achei que você precisava saber. Um homem bom como o senhor não merece ser feito de bobo. Agradeci a ela, pedi que não comentasse com ninguém e voltei para minha mesa. Mas não consegui trabalhar o resto do dia. Fiquei olhando para a tela do computador sem ver nada, apenas sentindo uma dor no peito que parecia me sufocar. Como ela pôde? Como eu não percebi? Que tipo de idiota eu era? Naquela noite, cheguei em casa antes de Helena. Sentei no sofá da sala, na escuridão, esperando. Precisava de respostas, mas tinha medo de fazer as perguntas. Quando ela chegou, 2 horas depois do horário normal, acendeu a luz e se assustou ao me ver ali. Roberto! Que susto! Por que está sentado no escuro? Ela perguntou, levando a mão ao peito. Precisamos conversar, respondi com uma voz que mal reconheci como minha. Estava rouca, carregada de dor. Helena ficou pálida. Aquele segundo de silêncio me disse tudo. Ela sabia que eu sabia. Seu instinto de mulher flagrada entrou em ação. Conversar sobre o quê? Tentou disfarçar, mas sua voz tremia. Sobre você e o Marcelo. Vi o sangue sumir do rosto dela. Ela colocou a bolsa no sofá e ficou em pé, como se estivesse se preparando para fugir ou lutar. Não sei ao certo qual das duas. Quem te contou? Foi a primeira coisa que ela disse. Não negou. Não tentou explicar. Apenas quis saber quem havia denunciado a traição. Isso importa. É verdade ou não? Helena fechou os olhos e quando os abriu novamente, vi uma frieza que nunca tinha visto antes. Era como se ela tivesse tirado uma máscara e revelado uma pessoa completamente diferente embaixo. É verdade, disse ela, cruzando os braços. Eu e Marcelo estamos juntos há 6 meses. 6 meses. Meio ano de mentiras, de fingimento, de traição. Senti vontade de vomitar. Como você pôde, Helena? 28 anos de casamento. Construímos uma família juntos. Construímos. Ela soltou uma risada amarga. Roberto, eu passei 28 anos vivendo uma vida medíocre ao seu lado. Quando foi a última vez que me levou para jantar em um lugar bonito? Quando foi a última vez que me deu um presente que não fosse comprado no shopping popular? Estou cansada dessa vida de limitações. Suas palavras eram punhais. Cada frase abria uma ferida nova no meu peito. Eu sempre trabalhei honestamente para sustentar nossa família. Nunca faltou nada em casa. Não faltou o básico, Roberto. O básico. Mas e os sonhos? E a vida que eu queria viver? Marcelo me oferece isso. Ele me leva em restaurantes sofisticados, me dá presentes de verdade, me faz sentir especial. Com você, eu sempre fui só a dona de casa, a mãe dos seus filhos. Então era isso? Era sobre dinheiro? Se eu tivesse mais dinheiro, você não teria me traído. Helena me encarou com aqueles olhos verdes que um dia me fizeram sonhar acordado. Agora, eles só tinham desprezo. Não é só sobre dinheiro, Roberto. É sobre ambição, sobre viver bem, sobre aproveitar a vida antes que ela acabe. Tenho 50 anos e nunca conheci a Europa. Nunca andei em um carro importado. Nunca usei uma joia de verdade. Estou cansada de olhar para o futuro e ver apenas mais do mesmo. E os nossos filhos? E tudo que vivemos juntos? Os filhos já estão criados e seguindo suas vidas. Bruno nem mora mais aqui. Carolina só aparece nos feriados. Chegou a minha hora de pensar em mim. Percebi então que estava discutindo com uma estranha. A mulher com quem eu havia casado, que chorou de alegria quando Carolina nasceu, que ficou ao meu lado quando minha mãe faleceu, essa mulher não existia mais. Ou talvez nunca tenha existido. Então é isso? Você quer o divórcio? Perguntei, sentindo as lágrimas começarem a descer pelo meu rosto. Não me envergonhei de chorar. Meu coração estava partido. Sim, Roberto. Eu quero o divórcio. E quero logo, porque Marcelo e eu já temos planos. Naquela noite, Helena dormiu no quarto de hóspedes.
Eu fiquei na nossa cama, olhando para o teto, sentindo o mundo desabar sobre mim. Mas o que Helena não sabia, o que ninguém sabia, é que 3 dias antes, algo extraordinário havia acontecido comigo. Na sexta-feira anterior, eu tinha ido à lotérica como faço toda semana há mais de 20 anos. Sempre jogo os mesmos números, as datas de nascimento dos nossos filhos, o dia do nosso casamento e o número da casa onde cresci. Nunca ganhei nada além de alguns tostões aqui e ali, mas continuava jogando por teimosia, por esperança, talvez por acreditar que um dia as coisas poderiam mudar. E naquela sexta-feira, mudaram. Quando conferi meu bilhete no sábado de manhã, sozinho na sala enquanto Helena dormia, não acreditei no que vi. Conferi 1, 2, 3 vezes. Procurei na internet se havia algum erro. Liguei para a lotérica. Era verdade. Eu havia ganhado 12 milhões de reais. 12 milhões. Fiquei paralisado, em choque. Minha primeira reação foi correr para contar a Helena, dividir aquela alegria absurda com minha parceira de vida. Mas algo me fez parar. Um instinto, uma intuição, uma voz pequena dentro de mim dizendo para esperar, para não falar nada ainda. Guardei o bilhete premiado em um lugar secreto, dentro de um livro velho de contabilidade que eu sabia que Helena nunca abriria. Decidi que iria contar a ela na semana seguinte, em um jantar especial. Finalmente poderia dar a ela tudo aquilo que sempre quis: viagens, roupas, joias, a vida de conforto que ela merecia. Que ironia do destino! Justo quando eu conquistava os meios de realizar todos os sonhos dela, descobria que ela estava me traindo e me trocando por outro homem. O universo tinha um senso de humor cruel. Nos dias seguintes à confissão de Helena, a situação em casa ficou insustentável. Ela mal me dirigia a palavra, dormia no quarto de hóspedes e saía cedo para trabalhar. Eu percebia os olhares de pena dos colegas no escritório. A notícia do caso havia se espalhado como pólvora seca. Marcelo andava pelo escritório como um pavão, exibindo sua conquista. Helena não demonstrava nenhuma vergonha. O que mais me doía não era nem tanto a traição em si, embora isso fosse devastador. Era a frieza com que ela tratava o fim do nosso casamento. Como se 28 anos juntos não significassem absolutamente nada. Como se eu fosse apenas um capítulo chato que ela estava feliz em encerrar. Uma semana depois da confissão, Helena me chamou para conversar. Ela tinha uma pasta de documentos nas mãos e aquela expressão empresarial que havia adquirido desde que começou a trabalhar como secretária executiva. Roberto, trouxe a proposta de divisão de bens. Quero que você veja e assine. Abri a pasta e comecei a ler. Ela queria metade de tudo, metade do valor do nosso apartamento, que ainda estava sendo pago, metade da minha poupança, que tinha míseros 8 mil reais, metade do carro, um sedã velho com 10 anos de uso. Também exigia uma pensão mensal. Pensão? Perguntei, incrédulo. Você está trabalhando, Helena. Por que eu pagaria pensão? Porque durante 28 anos eu cuidei da casa, dos filhos, enquanto você construía sua carreira. Tenho direito a uma compensação. Olhei para ela e quase soltei uma gargalhada. Queria rir da ironia de tudo aquilo. Ela estava ali, calculando centavos do pouco que tínhamos, exigindo sua parte de um patrimônio ridículo, sem imaginar que eu estava sentado sobre uma fortuna de 12 milhões de reais. Está bem, eu disse calmamente. Vou pedir para meu advogado analisar. Ela pareceu surpresa com minha tranquilidade. Provavelmente esperava que eu implorasse, que fizesse escândalo, que chorasse. Mas eu estava além disso. Eu tinha um as na manga que ela nem sonhava. Procurei um advogado especialista em direito de família, o Dr. Augusto, um senhor de 60 anos com fama de ser discreto e competente. Contei a ele toda a situação, incluindo o prêmio da loteria. Ele me orientou sobre como proceder. Roberto, o ideal é você não movimentar esse dinheiro enquanto o processo de divórcio não for finalizado. Se ela descobrir antes da assinatura, terá direito à metade. Você precisa ser paciente e estratégico. Mas, doutor, ela está me traindo. Isso não conta para nada. Na lei brasileira atual, infelizmente não. Mesmo com a traição comprovada, os bens adquiridos durante o casamento são divididos igualmente. A menos, é claro, que o bem tenha sido adquirido após a separação de fato. E quando se considera que houve separação de fato?
Quando há provas claras de que o casal se separou, dormem em quartos separados, comunicam a família e amigos, param de fazer atividades juntos. Mas isso precisa estar bem documentado. Então elaboramos uma estratégia. Eu seria extremamente cooperativo no divórcio, não faria nenhuma exigência complicada, aceitaria a divisão dos bens existentes sem brigar. Quanto mais rápido o processo, melhor para mim. Enquanto isso, o bilhete premiado ficaria guardado, não descontado, esperando o momento certo. O doutor Augusto também me orientou a começar a documentar a separação. Enviei mensagens para familiares e amigos próximos comunicando o fim do casamento. Avisei meus filhos, o que foi uma das conversas mais difíceis da minha vida. Carolina chorou muito. Pai, como a mamãe pôde fazer isso? Com o chefe ainda por cima. Bruno ficou revoltado. Ela está pensando só nela. Sempre pensou. Percebi que meus filhos, apesar de jovens, haviam notado coisas que eu, cego de amor, nunca quis enxergar. Eles me contaram sobre comentários que Helena fazia, reclamações sobre nossa vida, comparações com famílias mais abastadas. Os sinais sempre estiveram lá. Eu apenas não quis ver. Enquanto isso, no trabalho, a situação se tornava cada vez mais tensa. Marcelo e Helena mal escondiam o relacionamento. Almoçavam juntos, saíam juntos, riam juntos pelos corredores. Eu me tornei invisível, o corninho patético do escritório. Mas aguentei firme. Tinha um objetivo. 2 meses depois da confissão de Helena, o divórcio foi finalmente protocolado. Ela estava ansiosa, queria tudo resolvido rapidamente. Marcelo tinha feito promessas de levá-la para viajar, de apresentá-la como sua namorada oficial na elite da cidade. A audiência de divórcio foi marcada para uma quinta-feira de junho. Helena chegou bem vestida, com roupas que eu sabia que não tinha dinheiro para comprar. Claramente, Marcelo já estava bancando o novo visual dela. Ela me olhou com indiferença, como se olha para um estranho. O juiz perguntou se havia acordo quanto à divisão de bens. O doutor Augusto confirmou que sim, que eu concordava com todos os termos propostos por Helena. Ela mal conseguiu esconder o sorriso de satisfação. Provavelmente pensava que eu era um idiota mesmo, aceitando tudo sem questionar. Senhor Roberto, o senhor está ciente de que está abrindo mão de questionar a divisão igualitária dos bens? Perguntou o juiz. Estou ciente, meritíssimo. Só quero seguir com minha vida. O juiz assinou a sentença. Estávamos oficialmente divorciados. Helena praticamente correu do fórum, já discando para Marcelo no celular. Eu fiquei ali, sentado no banco frio do corredor, sentindo um misto de tristeza e alívio. Tristeza pelo fim de tantos anos juntos. Alívio por estar livre de alguém que nunca me valorizou de verdade. 2 semanas após o divórcio, fui à Caixa Econômica Federal com o Dr. Augusto para fazer a retirada do prêmio. 12 milhões de reais caíram na minha conta. Olhei para aquele número no extrato e quase não acreditei. Minha vida havia mudado completamente. Mas o dinheiro não trouxe a alegria instantânea que as pessoas imaginam. Eu trocaria todos aqueles milhões por ter minha família de volta, pela versão de Helena que eu achava que conhecia, pela inocência de acreditar em um amor verdadeiro. O dinheiro era apenas um consolo, uma compensação por tudo que eu havia perdido. Nos meses seguintes, fiz mudanças. Pedi demissão da empresa onde trabalhava. Não suportava mais ver Marcelo e Helena todos os dias, flertando abertamente, rindo dos seus planos de futuro. Comecei a trabalhar como consultor autônomo, algo que sempre quis fazer mas nunca tive coragem. Comprei um apartamento novo, em um bairro melhor, com 3 quartos para quando meus filhos viessem me visitar. Investi a maior parte do dinheiro com sabedoria, seguindo conselhos de especialistas. Não queria ser aquele tipo de pessoa que ganha na loteria e perde tudo em poucos anos. Também realizei um sonho antigo, viajei. Fui para a Europa, sozinho. Conheci Paris, Roma, Lisboa. Lugares que sempre quis visitar mas que nunca tive condições. Sentei em cafés parisienses lendo livros, caminhei pelas ruínas romanas imaginando a história, me emocionei ouvindo fado em Lisboa. A solidão doía, mas também curava. Enquanto isso, por meio de amigos em comum, chegavam notícias sobre Helena e Marcelo. No início, tudo parecia perfeito. Ele a levava em restaurantes caros, comprou roupas de marca para ela,
Fizeram uma viagem para Cancún. Helena postava fotos nas redes sociais, sempre sorrindo, sempre mostrando a vida maravilhosa que estava vivendo. Eu via as fotos e, honestamente, não sentia nem raiva. Sentia pena. Mas cerca de 6 meses após nosso divórcio, as coisas começaram a mudar. Marcelo foi demitido da empresa depois que uma auditoria descobriu que ele estava desviando dinheiro há anos. O carro importado foi apreendido, as contas bancárias bloqueadas. A casa dele, que estava no nome da ex-esposa, foi colocada à venda para pagar as dívidas dele. Sueli, a faxineira que tinha me contado sobre a traição, me ligou para me dar a notícia. Seu Roberto, o doutor Marcelo está afundado em dívidas. E, pelo que ouvi, a dona Helena está passando sufoco. Ela teve que voltar a morar em apartamento alugado, um bem simples. Não senti alegria com a desgraça deles. Talvez eu devesse sentir, mas não senti. Senti apenas indiferença. Eles haviam feito suas escolhas e agora colhiam as consequências. O tempo passou. 1 ano, depois 2. Minha vida tinha se estabilizado em uma rotina tranquila. Trabalhava de casa, tinha mais tempo para meus hobbies. Voltei a tocar violão, algo que havia abandonado décadas atrás. Fiz novos amigos em um grupo de música da terceira idade. Até arranjei uma namorada, Denise, uma viúva de 55 anos, professora aposentada, que me fazia rir e com quem eu podia ser eu mesmo. Denise sabia sobre o dinheiro, mas não estava comigo por causa disso. Ela tinha sua própria aposentadoria e uma vida confortável. Gostava de mim pelo que eu era, um homem simples, honesto, que gostava de conversar sobre livros, de caminhar no parque aos domingos, de preparar um café da manhã caprichado. Era um amor de verdade, sem máscaras, sem interesses ocultos. Meus filhos ficaram felizes ao me ver bem novamente. Carolina, que a princípio ficou dividida entre o pai e a mãe, passou a me visitar com mais frequência quando percebeu como eu estava genuinamente feliz. Bruno nunca perdoou a mãe pela traição e mantinha contato apenas esporádico com ela. Foi em uma tarde de sábado, 3 anos após o divórcio, que recebi uma ligação de um número desconhecido. Atendi e reconheci a voz imediatamente, mesmo depois de tanto tempo sem ouvi-la direcionada a mim. Roberto, é a Helena. Meu coração deu um salto, não de alegria ou amor, mas de surpresa. Helena. Depois de 3 anos sem falar comigo, ela estava ligando. O que você quer, Helena? Perguntei, mantendo minha voz neutra. Ela hesitou. Ouvi um suspiro do outro lado da linha. Preciso conversar com você. Pessoalmente. Por favor. Sobre o quê? Não posso falar por telefone. É importante. Posso te encontrar amanhã? Contra meu melhor julgamento, concordei. Talvez por curiosidade, talvez por um resquício daquele sentimento antigo, marcamos em uma padaria perto do centro, um lugar neutro. No dia seguinte, cheguei alguns minutos antes do horário combinado. Pedi um café e sentei em uma mesa nos fundos. Quando Helena entrou, quase não a reconheci. A mulher que sempre foi vaidosa, que adorava se arrumar, estava diante de mim com o cabelo mais curto, sem tintura para cobrir os fios brancos que começavam a aparecer, com roupa simples e um ar cansado. Ela se sentou à minha frente e ficou em silêncio por alguns segundos, apenas olhando para suas mãos. Obrigada por ter vindo, ela disse finalmente. O que você quer, Helena? Ela ergueu os olhos para mim e vi algo que nunca tinha visto antes. Vergonha. Helena estava com vergonha. Eu queria te pedir desculpas, Roberto. Por tudo. Pela traição, pelo jeito que te tratei, pelas coisas horríveis que disse. Você não merecia nada daquilo. Fiquei em silêncio, processando aquelas palavras. Havia um tempo em que eu teria dado tudo para ouvir isso. Agora, soavam apenas como palavras. Por que agora, Helena? Depois de 3 anos. Ela limpou uma lágrima que escorria pelo rosto. Porque eu finalmente entendi o que perdi. Marcelo. Ele não era quem eu achava que era. Quando o dinheiro acabou, ele me abandonou. Disse que eu estava velha, que tinha sido apenas uma diversão. Fui usada, Roberto. E joguei fora um casamento verdadeiro por uma ilusão. E você acha que eu quero ouvir isso? Que saber que você foi infeliz vai me fazer sentir melhor? Não. Eu não espero nada de você.
Apenas precisava te pedir desculpas. Você foi um bom marido. Um homem honesto, trabalhador, presente. E eu fui uma idiota que não soube valorizar o que tinha. Helena respirou fundo e continuou. Está difícil, Roberto. Muito difícil. Estou trabalhando como recepcionista em uma clínica, morando em um apartamento minúsculo. Mal consigo pagar as contas. Não estou te dizendo isso para pedir dinheiro, ela se apressou em acrescentar, vendo minha expressão. Só quero que você saiba que entendi. O que importa não é dinheiro, são as pessoas que ficam ao nosso lado. Olhei para aquela mulher à minha frente e tentei encontrar algum resquício do amor que um dia senti. Mas não havia nada. Era como olhar para uma desconhecida que coincidentemente compartilhava memórias comigo. Helena, eu aceito suas desculpas. Mas não posso dizer que está tudo bem, porque não está. Você destruiu nossa família por ganância e superficialidade. Machucou não só a mim, mas nossos filhos também. Eu sei. Carolina mal fala comigo. Bruno então, nem se fala. Perdi minha família inteira. Consequências das suas escolhas. Ela concordou com a cabeça, mais lágrimas caindo. Eu mereço tudo isso. Só queria que você soubesse que me arrependo profundamente. E que espero que você tenha encontrado alguém que te valorize de verdade. Encontrei sim, eu disse. Denise é uma mulher maravilhosa. Vi um lampejo de algo no rosto de Helena. Dor? Ciúmes? Arrependimento? Não sei e, honestamente, não importava. Fico feliz por você, de verdade, ela disse, e pareceu sincera. Você merece ser feliz. Terminamos nossos cafés em silêncio. Antes de ir embora, Helena segurou minha mão por um breve segundo. Adeus, Roberto. Cuide-se. Adeus, Helena. Eu a vi sair da padaria e desaparecer na multidão da rua. Foi a última vez que nos vimos. Semanas depois, soube por Carolina que Helena havia se mudado para o interior, para tentar recomeçar longe de São Paulo e de todas as memórias ruins. Voltei para casa naquele dia e contei tudo para Denise. Ela me abraçou e disse, você é um homem bom, Roberto. E homens bons merecem finais felizes. Olhei para ela, para meu apartamento confortável, para a vida tranquila que eu havia construído. Tinha saúde, tinha meus filhos, tinha amor de verdade, tinha estabilidade financeira. Tinha, finalmente, paz. Às vezes, nas noites tranquilas, eu me perguntava como teria sido diferente se eu tivesse contado a Helena sobre a loteria antes da traição vir à tona. Ela teria ficado comigo pelo dinheiro? Provavelmente. Teríamos sido felizes? Impossível. Porque a felicidade não pode ser comprada, e um relacionamento baseado em materialismo está fadado ao fracasso. O verdadeiro presente daqueles 12 milhões não foi o dinheiro em si. Foi a revelação do verdadeiro caráter das pessoas ao meu redor. Foi a liberdade de recomeçar. Foi a oportunidade de descobrir quem eu realmente era quando não estava tentando ser o que alguém esperava de mim. Usei parte do dinheiro para ajudar meus filhos. Dei a entrada de um apartamento para Carolina, que finalmente pôde sair do aluguel. Ajudei Bruno a montar seu próprio escritório de engenharia depois que ele se formou. Vi a alegria nos olhos deles e soube que aquele dinheiro estava sendo usado da forma certa. Também comecei a fazer trabalho voluntário. Todo sábado, dou aulas gratuitas de educação financeira para pessoas de baixa renda em um centro comunitário. Ensino sobre orçamento, poupança, investimentos básicos. Ver pessoas aprendendo a cuidar melhor do próprio dinheiro me dá uma satisfação que nenhum milhão poderia comprar. Denise me acompanha nessas atividades. Ela dá aulas de reforço escolar para crianças carentes no mesmo centro. Nos tornamos conhecidos na comunidade, respeitados não pelo dinheiro que temos, mas pelo bem que fazemos. Certo dia, 5 anos após o divórcio, estava caminhando no parque com Denise quando encontrei Marcelo. Ele estava sentado em um banco, com roupas surradas, uma barba por fazer, alimentando pombos com restos de pão. Mal parecia o executivo arrogante que um dia foi. Ele me reconheceu e baixou a cabeça, envergonhado. Por um momento, pensei em simplesmente passar reto, fingir que não o tinha visto. Mas algo em mim, talvez compaixão, talvez curiosidade, me fez parar. Marcelo, eu disse.
Ele ergueu os olhos, surpreso. Roberto, não esperava te ver. Como você está? Ele deu uma risada amarga. Como estou? Estou na merda, Roberto. Perdi tudo. A empresa me processou, a ex-mulher me processou, passei 2 anos pagando advogados. Hoje moro em uma pensão e faço bicos como motorista de aplicativo. Mas acho que você já sabia disso, né? Todo mundo sabe. Lamento ouvir isso. Ele me olhou com descrença. Você lamenta? Eu destruí seu casamento, te humilhei na frente de todo o escritório, e você lamenta minha situação? Eu lamento porque você destruiu sua própria vida também, Marcelo. E porque, no fim, todos nós estamos apenas tentando ser felizes, mesmo que façamos escolhas terríveis no processo. Marcelo ficou em silêncio por um longo momento. Você é melhor homem do que eu, Roberto. Sempre foi. Helena me disse isso um dia, pouco antes de terminarmos. Disse que trocou ouro por bronze. Onde ela está agora? Não sei. Perdemos contato há anos. Ouvi dizer que se casou de novo, com um cara do interior. Espero que seja feliz, sinceramente. Ela merece uma segunda chance, assim como todos nós. Despedi-me de Marcelo e continuei minha caminhada com Denise. Ela estava em silêncio, pensativa. Você é incrível, ela disse finalmente. Depois de tudo que esse homem fez, você ainda consegue ter compaixão por ele. Guardar rancor é como tomar veneno e esperar que o outro morra, Denise. Aprendi isso com o tempo. Marcelo já está pagando pelas escolhas dele. Não preciso da minha raiva para piorar as coisas. Foi por isso que me apaixonei por você, ela disse, beijando minha bochecha. Seu coração bom. Naquela noite, em casa, abri meu notebook e comecei a escrever. Havia decidido documentar minha história, não por vingança ou despeito, mas como uma forma de catarse, de processar tudo o que havia acontecido. Escrevi sobre a traição, sobre o dinheiro, sobre a dor e a superação. Escrevi sobre segundas chances e sobre como a vida tem uma forma curiosa de equilibrar as coisas. Quando terminei, meses depois, tinha um manuscrito de mais de 200 páginas. Mostrei para Denise, que sugeriu que eu tentasse publicar. Sua história pode ajudar muitas pessoas, Roberto. Pessoas que estão passando por traições, por divórcios difíceis, por momentos de perda. Você pode mostrar que é possível reconstruir a vida. Segui seu conselho e procurei uma editora pequena, especializada em biografias e relatos pessoais. Para minha surpresa, eles adoraram o texto. 6 meses depois, meu livro estava nas prateleiras. Não foi um best-seller, mas vendeu bem o suficiente para tocar algumas vidas. Comecei a receber mensagens de leitores. Um homem de 60 anos que havia sido traído pela esposa e estava pensando em desistir de viver. Uma mulher que descobriu que o marido a trocou por uma mais jovem. Um senhor que perdeu tudo em um negócio ruim e achava que nunca se recuperaria. Todos me agradeciam por compartilhar minha história, por mostrar que o fim não é realmente o fim. A parte mais curiosa: nunca revelei no livro o valor exato que ganhei na loteria. Disse apenas que tive um golpe de sorte financeiro após o divórcio. Queria que o foco fosse na reconstrução emocional, não no dinheiro. Mas, claro, alguns leitores especularam, e a história se espalhou. Foi assim que Helena descobriu sobre a loteria. Carolina me ligou, preocupada. Pai, a mamãe me ligou. Ela leu seu livro. Ela sabe sobre o dinheiro da loteria. Meu estômago se apertou. E o que ela disse? Que finalmente entendeu por que você foi tão tranquilo no divórcio. Ela chorou muito, pai. Disse que se sente a pessoa mais idiota do mundo. Como você está se sentindo com tudo isso, filha? Carolina suspirou. Confusa, pai. Por um lado, fico feliz que você tenha tido essa sorte e que não precisou dividir com ela depois de tudo que ela fez. Por outro, é minha mãe, sabe? Dói vê-la sofrendo, mesmo sabendo que ela causou o próprio sofrimento. Eu entendo, meu amor. E está tudo bem você amar sua mãe, mesmo com os erros que ela cometeu. Ela ainda é sua mãe. A senhora Denise sabe que a mamãe ligou? Ainda não contei, mas vou contar. Não temos segredos. E foi o que fiz.
Naquela noite, durante o jantar, contei a Denise sobre a ligação de Carolina. Ela segurou minha mão através da mesa. Como você está se sentindo? Aliviado, na verdade. O segredo sobre a loteria sempre pareceu uma bomba relógio. Agora que ela sabe, que todo mundo sabe, posso finalmente deixar isso para trás completamente. Você acha que ela vai tentar entrar com algum processo? Não. Já passou muito tempo, e o advogado me garantiu que estou protegido legalmente. Além disso, conheço Helena. Ela tem orgulho. Não vai querer passar pela humilhação pública de tentar tirar dinheiro de um ex-marido 5 anos após o divórcio. E eu estava certo. Helena nunca entrou em contato novamente. Mas Carolina me contou que ela havia mudado muito. Estava casada com um homem simples, um mecânico do interior, e pela primeira vez em anos parecia genuinamente feliz. Não tinha luxo, não tinha viagens para a Europa, não tinha joias caras. Mas tinha um companheiro que a amava de verdade e uma vida honesta. Ela me disse uma coisa interessante outro dia. Carolina compartilhou durante um almoço. Disse que você teve sorte 2 vezes, uma ao ganhar na loteria, outra ao perder ela. Eu ri. Sua mãe sempre foi inteligente. Demorou, mas ela entendeu. Os anos continuaram passando. Bruno se casou com uma engenheira que conheceu na faculdade, e me deram 2 netos lindos, Miguel e Laura. Carolina também encontrou o amor, um professor como ela, e tiveram uma filha, Sofia. Minha casa, que antes parecia tão vazia, agora se enchia de risadas de crianças nos fins de semana. Denise e eu nunca nos casamos oficialmente, mas morávamos juntos e éramos, em todos os sentidos práticos, um casal. Ela me fazia café da manhã todas as manhãs, eu preparava o jantar todas as noites. Tínhamos nossas rotinas, nossos rituais, nosso amor tranquilo e constante. Certo dia, já com 68 anos, estava sentado no sofá da sala quando tive uma reflexão. Peguei um papel e uma caneta e comecei a fazer contas. Tinha passado 28 anos casado com Helena, e agora já havia passado 10 anos com Denise. Somando, eram 38 anos de relacionamentos, de aprendizados, de crescimento. Pensei em tudo que tinha vivido. A dor da traição, a surpresa da loteria, a reconstrução da vida, o amor verdadeiro com Denise, a alegria de ver meus filhos felizes, a bênção de ser avô. Pensei em como a vida é imprevisível, como um momento pode mudar tudo. Se alguém me dissesse, naquela terça-feira de março quando Sueli me contou sobre a traição, que 10 anos depois eu estaria feliz, realizado e em paz, eu não teria acreditado. Naquele momento, meu mundo tinha acabado. Mas agora eu entendia que não tinha acabado. Havia apenas se transformado. O dinheiro da loteria me deu conforto, segurança, oportunidades. Mas não me deu felicidade. A felicidade veio do perdão, da superação, de aprender a valorizar o que realmente importa. Veio de descobrir que eu era mais forte do que imaginava, mais resiliente, mais capaz de recomeçar. Muitas pessoas me perguntam se eu me arrependo de não ter contado a Helena sobre a loteria antes do divórcio. A verdade? Nem um pouco. Porque se eu tivesse contado, ela provavelmente teria ficado comigo, mas pelos motivos errados. E eu teria passado o resto da vida me perguntando se ela me amava ou amava o dinheiro. O jeito que as coisas aconteceram, por mais doloroso que tenha sido, me mostrou a verdade. E a verdade, por mais dura que seja, sempre é melhor que uma mentira confortável. Denise entrou na sala naquele momento, com 2 copos de suco. Sentou-se ao meu lado e apoiou a cabeça no meu ombro. No que está pensando? Ela perguntou. Em como sou sortudo. Por causa da loteria. Não. Por causa de você. Por causa dos nossos filhos e netos. Por causa desta vida que construímos juntos. A loteria foi só dinheiro. Você é o verdadeiro prêmio. Ela sorriu e me beijou. Você é um sentimental. E você me ama por isso. Amo mesmo. Ficamos ali, abraçados no sofá, vendo o sol se pôr pela janela. Lá fora, a cidade seguia seu ritmo frenético, mas ali dentro, naquele momento, havia apenas paz. 10 anos se passaram desde que escrevi essas últimas reflexões. Agora, aos 78 anos, estou em um momento diferente da vida. Denise faleceu há 2 anos, após uma doença rápida e indolor. Ela partiu em paz, dormindo,
exatamente como sempre disse que gostaria. Sinto sua falta todos os dias, mas sou grato pelos 20 anos maravilhosos que tivemos juntos. Hoje vivo em uma casa menor, mais prática para minha idade. Bruno e Carolina se revezam para me visitar, e meus 5 netos, sim, 5. Carolina teve mais 2, são a alegria da minha vida. Eles me chamam de vovô Beto e adoram quando conto histórias do tempo antigo, como eles dizem. Do dinheiro da loteria, ainda resta uma boa quantia, bem investida, gerando renda passiva que me permite viver confortavelmente e ajudar meus filhos quando necessário. Mas o melhor uso que dei ao dinheiro foi criar uma fundação em nome de Denise, que oferece bolsas de estudo para jovens de baixa renda que querem cursar universidade. No mês passado, recebi uma carta inesperada. Era de Helena. Ela tem 72 anos agora, está viúva, o marido do interior faleceu há 3 anos, e mora com a filha mais velha dela e o neto. A carta era breve. Querido Roberto, sei que não tenho o direito de escrever depois de tanto tempo, mas estou em meus últimos anos e queria deixar registrado: você foi o melhor homem que conheci em minha vida. Fui tola, fui cruel, fui injusta. Passei os últimos 30 anos aprendendo lições que você já sabia. Espero que tenha sido muito feliz. Espero que ainda seja. E espero que, em algum lugar do seu coração, ainda exista um pequeno espaço de perdão para a mulher tola que você um dia amou. Com respeito e gratidão. Helena. Li a carta várias vezes. Mostrei para Carolina e Bruno, que ficaram surpresos. Vai responder, pai? Carolina perguntou. Pensei por alguns dias. Então, peguei papel e caneta, ainda prefiro escrever à mão para coisas importantes, e escrevi. Cara Helena. Obrigado pela sua carta. Quero que saiba que te perdoei há muito tempo. Não por você, mas por mim. Carregar ressentimento é pesado, e a vida já é suficientemente difícil sem esse peso extra. Fui feliz, sim, muito feliz. E espero que você também tenha encontrado momentos de felicidade verdadeira em sua jornada. Nossa história, com todos os seus erros e acertos, me ensinou que o amor verdadeiro não é sobre grandes gestos ou riquezas materiais. É sobre estar presente, sobre valorizar, sobre escolher a pessoa todos os dias. Espero que você também tenha aprendido essas lições. Desejo que seus últimos anos sejam tranquilos e cercados do amor de sua família. Com paz. Roberto. Enviei a carta e me senti leve. Era o fechamento final de um capítulo que começou mais de 40 anos atrás. Hoje, quando me sento na varanda da minha casa e vejo o movimento da rua, penso em como a vida é curiosa. Penso em como um bilhete de loteria e uma traição mudaram completamente o rumo da minha existência. Penso em como o pior dia da minha vida acabou sendo, de certa forma, o primeiro dia da minha verdadeira vida. As pessoas sempre dizem que o dinheiro não traz felicidade. E elas estão certas. O dinheiro não trouxe minha felicidade. Mas a dor, o perdão, o recomeço, o amor verdadeiro, os filhos, os netos, as segundas chances, isso sim trouxe felicidade. Se eu pudesse voltar no tempo e mudar algo, não mudaria nada. Porque cada dor, cada lágrima, cada momento difícil me trouxe até aqui. E aqui, apesar de todas as imperfeições, é um bom lugar para estar. Daqui a pouco, Bruno vem me buscar para almoçarmos juntos. É domingo, nosso dia tradicional de família. Haverá risadas, histórias, abraços calorosos. Haverá vida. E no fim, é isso que importa. Não o dinheiro que você tem, não as traições que sofreu, não as vinganças que poderia ter tomado. Importa o amor que você dá, o perdão que você oferece, a vida que você constrói com as peças que sobraram. Minha história começou com uma traição e uma loteria. Mas termina com sabedoria, paz e gratidão. E não há prêmio maior que esse. Fim.